Olá, tudo bem? Boa noite para todos vocês que neste momento passa a assistir a nossa programação. E já estamos agora 18 horas mais 8 minutos e a gente neste momento vamos falar um pouco da Bíblia e participar com você daquilo que você realmente precisa ouvir junto com a gente. Boa noite, Bahia, boa noite, Simões Filho, boa noite a todos vocês que têm compartilhado o nosso trabalho aí na cidade de Simões Filho. E neste momento eu faço essa abertura pedindo a oração por toda a igreja e todo mundo comigo neste momento. Nós vamos estar fazendo a oração pelo nosso pastor presidente aí da cidade de Simões Filho, da Assembleia de Deus, nosso pastor José Rodrigo Nunes. E eu quero junto com vocês neste momento aqui fazer um clamor para que Deus, como sempre, faça o que é mais importante para que o nome dele seja glorificado. O nosso pastor e a sua esposa, eles se encontram enfermos e a gente sabe que Deus ele está no controle de tudo, das nossas vidas. A gente sabe que Deus, ele tem o controle da vida e tem o controle da morte. E nada para Deus é impossível, porque tudo para ele é possível. E esse momento é o momento que eu faço essa reflexão com todos vocês que estão neste momento nos assistindo, nos ouvindo, que o seu clamor através das orações chegará até o trono da glória de Deus, e Deus, por certo, manifestará a sua glória através do nosso pastor José Rodrigo Nunes e a sua família. Nós vamos estar intercedendo para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu conto com a sua participação neste momento em oração pela vida do pastor José Rodrigo Nunes, presidente das Assembleias de Deus aí na cidade de Simões Filho. Esse é o momento que a gente vai orar, pedir a Deus. Sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que neste momento a igreja na cidade de Simões Filho está intercedendo, os pastores, presbíteros, evangelistas, os auxiliares, os diáconos, as obreiras, aqueles que têm realmente buscado a presença de Deus. Eu quero que você interceda comigo neste momento, porque é um momento forte, onde nós vamos estar orando. Eu comecei a programação, mas a Bíblia diz o seguinte: interceder por aqueles que no momento precisa. E o nosso pastor José Rodrigo Nunes, junto com a sua família, precisa neste momento das nossas orações. E eu quero convocar todos vocês para que orem para Deus tomar providência e o Senhor, ele seja glorificado. Tudo está nas mãos de Deus, mas o nosso papel é orar, é clamar, é pedir a Deus que interceda pelo milagre. E eu creio. E neste momento, nós vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que vá até a vida do pastor José Rodrigo Nunes, neste momento, e na vida da sua esposa e dos seus familiares. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja tua presença, meu Deus, neste momento, eu faço essa oração, Senhor, na abertura deste programa, para te pedir, Senhor, pela vida do pastor José Nunes, nosso pastor José Rodrigo Nunes e a sua família. Senhor, eu quero te pedir neste momento, a igreja em Simões Filho está neste momento em clamor, em oração. Pai, nós sabemos que o teu filho foi cometido de uma enfermidade e neste momento, Senhor, se encontra nas mãos dos médicos. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor retorne, o Senhor mude o quadro, use os especialistas naquele momento ali. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar a saúde do teu filho
e da sua esposa, Senhor, que neste momento também se encontra doente. Pai, eu creio que o milagre pode acontecer nesta hora. Deus, entra agora naquele hospital, Senhor. Meu Deus, visita o teu filho nesta hora. Pai, eu creio pela fé que o Senhor vai providenciar um anjo, Senhor, para visitar o teu filho neste momento, Senhor, desta enfermidade. E eu sei que o Senhor irá curá-lo desta enfermidade, meu Deus. Eu creio, porque a tua palavra diz que não viu nenhum justo, nem a sua descendência. Aqueles que clamam a ti, Senhor, neste momento, a igreja, da forma geral, está intercedendo pelo teu filho. A igreja de Simões Filho está intercedendo pelo teu filho, Senhor, que neste momento, Senhor, se encontra enfermo. Deus, visita ele nesta hora. Visita sua esposa. Ó Deus, retorna, Senhor, para que a gente possa ouvir o teu filho, Senhor, pregando a palavra, como sempre a gente tem observado o amor e o carinho pela obra que ele tem, Senhor, aqui na terra, que é a tua obra. Pai, eu intercedo agora porque eu sei que tu és o médico dos médicos. E neste momento eu profetizo, Senhor, e acredito na oração que a igreja está fazendo agora, porque o Senhor disse, meu Deus, que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não esperamos, mas acreditamos. O teu filho está lá, Senhor, nas mãos dos médicos. Mas o Senhor é o Deus que entra agora naquele hospital e vai até aquela UTI, Senhor. O Senhor, meu Deus, é o Deus do impossível. E eu profetizo, Senhor, com fé e acredito que o Senhor irá conceder a vitória a esta família, meu Deus, de pastores, que neste momento nós estamos orando. Pai, o teu filho tem feito a tua obra aí na cidade de Simões Filho e nós estamos aqui em oração. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, se nós crermos e acreditarmos, o Senhor ouve a nossa oração. Deus, eu quero receber uma ligação, Senhor, consciente que o teu filho está recuperado, que a tua filha está recuperado, para que o teu nome seja glorificado. E que o teu filho possa, Senhor, testemunhar de mais um milagre que o Senhor tem feito na vida do pastor José Rodrigues Nunes e a sua esposa e os seus familiares. Nesse momento, meu Senhor amado, eu creio que o Senhor enviará anjos. O Senhor irá até ele, Deus, neste momento e falará com ele e tornará, Senhor, da saúde para a glória do teu santo nome. Eu peço a ti, meu Deus, que no nome de Jesus esse milagre aconteça nesta noite na vida do pastor José Rodrigues Nunes e a sua família e toda a igreja que está em Simões Filho, Senhor, neste momento orando, fazendo este clamor. Nós te pedimos, meu Deus, coloca as tuas mãos para a tua glória, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você que está do outro lado, diz graças a Deus, porque Deus é fiel. Essa é a oração que nós fizemos agora para o nosso pastor José Rodrigues Nunes. E nós vamos esperar no Senhor o que Deus tem feito nas suas promessas na vida deles. Mas enfim, nós começamos a programação desejando a todos vocês uma boa noite, muita paz, muita felicidade, lendo o Salmo, que é um salmo importante para as nossas vidas. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daqui a pouco nós vamos pregar um pouco sobre esta palavra e declarar a vitória na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida da sua família, na sua vida que está do outro lado sempre acompanhando os cultos
sempre acompanhando a programação da TV Notícia do Povo. Hoje nós estamos aqui, o Encontro da Palavra, que é a nossa programação das 18 horas que nós temos, de segunda a sexta, onde nós transmitimos uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Davi e a sua história e como Davi venceu as dificuldades, venceu o gigante, passou por os obstáculos e Deus estabeleceu na vida dele um sucesso onde muitos não acreditavam na oração do pequenino, uma pessoa simples, mas quando clamava a Deus, Deus ouvia as suas orações. Mas enquanto isso, você fica ouvindo as canções que nós estamos passando através do rádio, através da nossa web, e daqui a pouco nós vamos estar ministrando essa palavra. E a primeira canção que nós vamos mandar agora é a canção com Milton Cardoso, para você que está na cidade de Simões Filho agora, no bairro de Ponto de Parada, você que está na Rua dos Obrigados, na Rua Tijuca, vai ouvir essa canção com ele. E daqui a pouco nós voltamos trazendo uma mensagem pregada para o seu coração sobre o Salmo 23. Nós vamos falar sobre a história de Davi. Enquanto isso, vocês fiquem aí ouvindo as melhores canções que nós estamos transmitindo. Tá bom? E daqui a pouco eu vou voltar falando para você sobre o Salmo 23. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. Vou pedir a vocês que compartilhem essa live hoje, porque vai ter muitas mensagens importantes para a sua alma, para o seu coração. E é interessante que você compartilhe ela para que chegue até outra pessoa que precisa ouvir uma palavra. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante: vencendo as consequências nos momentos das lutas. Veja bem, vencendo as consequências nos momentos das lutas. Nós vamos pregar sobre a vida de Davi, vamos contar a história de Davi e provar para você que você pode ser um vencedor, usando as armas que você tem, as ferramentas que você tem. E nunca você diga que é incapaz, nunca você diga que você não tem condições, porque Deus, Ele faz do menor ao maior. E o maior, Ele faz o menor. Porque é melhor você descer na humildade e você subir exaltado. Porque quem se humilha diante de Deus, recebe vitória e Deus é glorificado. É o mais importante nas nossas vidas, é isso, é saber que Deus, Ele constitui o que nós estamos vendo. E você que está aí com o seu smartphone, compartilhe aí para que eu possa aqui interagir com você e ver como é que está a programação no seu telefone aí. A programação, se você está me ouvindo bem, se os áudios estão chegando bem, se a nossa imagem está chegando até o seu smartphone aí, de uma forma que você esteja compreendendo o que nós vamos falar. Hoje nós estamos na programação dando uma palavra de fé. E hoje eu vou pregar sobre a vida de Davi. Vou mostrar para você como Davi lutou, venceu e foi exaltado diante das dificuldades e de tudo que estava acontecendo na vida dele. Simplesmente ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele só contextuou nas suas orações, através do Salmo 23, que ele, Deus, é o seu pastor e nada lhe faltaria. E eu faço uma pergunta a você: o que está faltando na sua vida para que você possa ser bem-sucedido na presença de Deus? O que é que você precisa para que você possa vencer as lutas e os obstáculos e as dificuldades que tem, muitas das vezes, afrontado a você? Então eu vou contar sobre a vida de Davi e mostrar para você que Davi, mesmo diante das dificuldades, ele não negou e recebeu a proposta de lutar contra o gigante, e ele foi vencedor. E eu quero que você trilhe nesse caminho, porque você pode ser vencedor mesmo com todas as dificuldades que você esteja passando, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as perturbações espirituais, as perturbações carnais, físicas. Deus estabelece na sua vida o melhor para que você possa ser sucesso. Então, até às 19 horas, eu vou estar aqui falando um pouco sobre esse tema. Mas enquanto isso, os irmãos que estão aqui na nossa web, no nosso rádio,
através do aplicativo, ouvindo as canções, e você está comigo aqui no Facebook, nesse momento, compartilhando comigo. Então você compartilha e a gente vai interagindo e você vai aprendendo diante do tema que eu vou estar ministrando para você, palestrando para você, e você do outro lado pega a sua Bíblia, porque o tema hoje vai ser baseado no livro de Salmo, no capítulo 23 e o versículo 1. Contar um pouco, porque Davi se expressou dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele disse bem claro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi colocou toda a sua confiança em Deus. Davi colocou toda a sua confiança em Deus, acreditou realmente que Deus era o seu pastor e que nada lhe faltaria. Então eu quero provar para você que você pode ser vencedor sim, acreditar que Deus pode mudar a sua história e você pode ser um vencedor, glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade. É isso que eu quero que você entenda. Enquanto as dificuldades estão surgindo, enquanto os momentos de crise estão se levantando, e muitas das vezes você pensa até em desanimar, né? Pensa até em desistir. Eu quero dizer para você, não desista, porque Deus está no controle da sua vida e mudará tudo o que está acontecendo. Todo projeto que foi lançado de maldição para você não ter vitória, não ter sucesso, você não vencer, ele vai ser quebrado, ele vai ser amarrado. Deus vai lhe dar condições para que você possa o glorificá-lo, o exaltá-lo nos momentos mais difíceis. Então Davi, ele fez esse propósito quando ele tomou aquela luta, quando ele tomou aquela dificuldade que Saul estava enfrentando, e ele disse: não, do povo de Deus, do povo de Israel, ninguém zomba. E quando o gigante Golias estava ali, realmente provocando, dizendo que em Israel não tinha ninguém para o lutar com ele. E a gente sabe da história de Saul, que Saul tinha perdido o reinado, tinha perdido o trono de Deus. Saul já não vivia mais na presença de Deus. Saul já vivia atormentado por espíritos malignos que estava acompanhando ele, e ele não tinha forças para sobreviver, ele não tinha força para ter conquista, e era uma dificuldade que ele tinha. Mas Davi tomou essa briga e venceu o gigante. Então hoje eu vou falar sobre isso e vou trazer algumas condições que como você pode vencer o gigante. Talvez você não vai lutar com um gigante físico, mas você tem lutado com gigantes espirituais que muitas das vezes está do seu lado, na sua frente, e você não tem como lutar com ele porque você não está vendo, ele é invisível. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E eu aprendi isso. Tudo que a gente acredita através da nossa fé, Deus ele faz as coisas ficar diferente para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você pode ser o sucesso diante de Deus. E Deus quer que você seja isso. Certo? Pronto, então você vai realmente estar comigo daqui a pouco, certo? Eu vou estar com vocês até às 19 horas. Então eu tenho quase 30 minutos para pregar um pouco da palavra de Deus. Eu quero que você que está aí agora compartilhe, passe para um amigo seu, passe para os grupos de WhatsApp, faça essa compartilhação para que eles também ouçam essa mensagem, tá bom? E eles possam entender o que é a palavra de Deus através da nossa instrumentalidade, possa dar uma informação passando por essa dificuldade. E agora você conectou seu smartphone e você me encontrou aí nas redes sociais, através das nossas redes, e você agora está me ouvindo e me vendo eu falar um pouco sobre a palavra de Deus. Daqui a pouco, às 18 horas e 30 minutos, eu vou estar ministrando uma palavra de fé. Vou mostrar para você como Davi venceu o gigante Golias e foi vencedor, e o povo de Israel realmente encontrou forças. Às vezes nós precisamos só de força para lutar. Às vezes nós estamos tão fraquinhos, às vezes estamos tão cansados e às vezes estamos tão desanimados. E eu quero te dizer para você que Deus ele dá força, ele faz você levantar, ele faz você
realmente mudar a história. E é isso que eu vou pregar para você daqui a pouco. Então, enquanto você está comigo no rádio, enquanto você está agora neste momento, nós temos a nossa programação de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Nós temos o Café da Manhã com o Apóstolo Nunes. 12 horas nós temos entretenimentos e notícias e informações. E às 18 horas nós temos Falando da Palavra. E às 22 horas nós temos o programa Simões Filho em Ação. Então você tem variedade de notícias, informações e aqui você participa de tudo que é bom através da nossa programação. E o nosso site, vocês não devem esquecer, é o www.tvnoticiasdopovo.com.br. Você clica lá e fica informado de tudo que está acontecendo na Bahia, no Brasil e no mundo através do site da TV Notícias do Povo. Então, fazendo assim, você vai compartilhando e você vai aprendendo com a gente. Mas hoje, às 18 horas, que é de segunda a sexta, nós temos 30 minutos de música e 30 minutos de palavra. Às 19 horas, nós encerramos e aí só voltamos às 22 horas para trazer para você notícia, informações, entretenimento, tudo que a Bahia precisa saber, tudo que o Brasil precisa saber, através da programação da TV Notícia do Povo, aqui no nosso Facebook, com o Manuel Nunes e o Apóstolo Nunes, o seu apresentador de sempre, como traz as informações e as notícias. Então faz isso aí, ó. Começa a compartilhar, que daqui a pouco eu vou estar ministrando uma palavra de fé, certo? São 18 horas mais 30 minutos, você que está no rádio, na nossa web. Eu quero mandar um abraço para você que está em São Sebastião do Passeio, Amélia Rodrigues, Alagoinhas, você que está em Feira de Santana, Santo Amaro da Purificação, Terra Nova, você que está em Camaçari, você em Simões Filho, você em Salvador, Palestina, você que está agora em Brotas, você que está em Engenho Velho de Brotas, você que está agora em Conceição do Jacuípe, você que sempre está ligado, curtindo e compartilhando sempre o nosso trabalho. Deus, Ele é fiel. Já já nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Vamos agora ouvir uma palavra de fé. Abriu a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23 e o versículo 1. Vou esperar você abrir a sua Bíblia para que você entenda comigo o que é que diz o Salmo 23 no versículo 1. Hoje nós vamos contar uma história de um homem simples que não tinha formosura, um homem simples que não tinha um corpo físico forte e nem chamava atenção, mas porém ele tinha algo que muitas pessoas precisam ter. Ele tinha fé, ele tinha oração e ele tinha determinação. E quem é esse homem? Esse homem se chama Davi. Davi, um pequeno jovem, aonde estava na aldeia, sempre cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando do rebanho. Davi, ele sempre tinha um comprometimento importante com Deus. E o que eu acho mais interessante é quando você tem algo definido com Deus. Por quê? Porque quando você tem algo definido com Deus, você não espera no homem, você não espera nas pessoas, você acredita no que Deus pode proporcionar para você. E Davi, diante dos irmãos que ele tinha, ele era o mais desprezado, às vezes não estava na mesa com o seu pai, com seus irmãos, mas Davi, ele tinha algo diferenciado. Ele tinha comunhão com Deus de Israel. Ele tinha comunhão com o Deus de Abraão. E Davi sempre estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E quem era o pai de Davi? O pai de Davi era Jessé. Jessé, o belenita, respeitado, tinha os seus outros filhos formosos, os seus filhos que enchiam os olhos de quem olhava, por ser jovens robustos, musculosos, treinados, preparados para a guerra.
Porém, Deus, ele não visualiza muito isso. O que Deus vê no homem é a questão da simplicidade e a humildade. Deus, quando vê o homem, ele não enxerga pelas coisas que o homem tem. Deus, quando olha para o homem, ele vê a coragem, ele vê a fé, ele vê a ação. Deus, quando olha para o homem, ele vê a persistência que o homem tem em acreditar em um Deus que é invisível, que ninguém nunca viu, mas nós sentimos através do vento. Quando você quer saber quem é Deus, basta você olhar para a natureza, basta você olhar para as árvores, basta você olhar para o vento, para o mar, basta você olhar para mim, que sou imagem e semelhança de Deus. Só há uma diferença agora. A imagem continua, mas a semelhança se apagou porque eu sou pecador e Deus não habita em templo feito por mão de homem e por templo que contém iniquidade e pecado. Então hoje nós só temos a imagem, a semelhança se acabou devido ao pecado que interagiu nas nossas vidas. E Deus não pode habitar em templo feito por mão de homens ou em templo que ainda se encontra com sujeira, com contaminação, com erro, com pecado. Só que Deus deu a oportunidade e continua dando a oportunidade a todos nós a nos arrepender daquilo que nós praticamos. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não olha para o nosso passado. Deus, ele enxerga o presente e o futuro quando ele nos perdoa. Deus não lhe perdoa e depois julga você porque ele perdoou. Ele lhe dá a oportunidade todos os dias na sua vida para você ser um sucesso e manter a sua vida espiritual e a sua vida física aqui na terra apoiada em algo que se chama fé. E Davi, o filho de Jessé, ele tinha algo diferenciado dos seus irmãos. E a primeira coisa que ele tinha de diferença era a humildade de saber respeitar o seu pai, respeitar aqueles que estavam bem próximo dele, respeitar aqueles que ele estava ali com ele, porque Davi, ele era disciplinado através de Deus. E o homem que está aberto para Deus, ele está disciplinado para ser uma nova criatura, para ele viver uma história diferente. Era a vida de Davi. Quando Davi faz aquela oração no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A expressão naquele momento ali de Davi foi a expressão que eu e você precisamos ter para conviver no momento mais especial das nossas vidas. A Bíblia diz que Davi, ele foi escolhido por Deus através de Samuel, o profeta. E qual é a diferença do profeta para o sacerdote? Profeta recebe a mensagem divina e transmite através dos seus lábios, proferido na teofonia. O que é teofonia? É a manifestação de Deus entre nós para falar com alguém. O sacerdote é diferente. Ele leva as nossas orações até o trono de Deus. Na época dos antigos, as pessoas levavam seus pedidos aos sacerdotes e os sacerdotes levavam até a Deus. Só que Jesus veio, morreu na cruz e hoje eu não preciso de sacerdote para levar os meus pedidos a Deus. Eu preciso simplesmente dobrar o meu joelho e orar, clamar e entregar nas mãos do Senhor. Só que Davi estava lá no campo tomando conta das ovelhas e Deus já tinha incomodado a Samuel
Porque Deus queria levantar alguém para lutar contra os egípcios, contra o povo do Egito, que estava realmente blasfemando contra Deus, estava realmente abusando daquilo que Deus já estava fazendo, e o povo do Egito estava ali afrontando o povo de Deus. E Deus, ele, por sua misericórdia, nunca gostou de ser afrontado por ninguém. E a Bíblia diz que ai daquele que afronta a Deus. A Bíblia chega a dizer que ai daquele que realmente afronta o poder de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode escarnecer de Deus, porque ninguém pode escarnecer dele. Porque Deus, ele é fiel nas suas palavras e tudo o que ele fala pode ter a plena certeza, irá acontecer na minha vida e na sua vida. Só que Deus deixou Saul reinando e Saul sentiu-se prepotente, arrogante. Saul começou a caminhar por caminhos que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha lhe proporcionado. É aí que está as dificuldades que as pessoas sofrem, que as pessoas passam, porque quando Deus lhe chama, lhe convida para você trilhar o caminho dele, é um momento de você raciocinar o que Deus realmente quer. E Saul, ele tinha soldados, ele tinha cavaleiros, ele tinha uma plataforma de pessoas que era submisso a ele com o seu poder, porque ele era governante de Israel, adotado por Deus para representar o povo de Deus. Só que Saul, com seus desequilíbrios espirituais, perdeu a presença de Deus, automaticamente não sentia mais a presença de Deus. E quando o homem não sente mais a presença de Deus, ele se sente vazio, ele se sente frustrado e tudo o que ele faz nunca é sucesso. E o povo de Israel tinha uma promessa e tem uma promessa até hoje. E nessa promessa, Deus não encontrou mais em Saul o que ele tinha falado com Saul sobre o Egito, sobre aquela nação que estava atrofiando o povo de Deus. A Bíblia chega a dizer que Saul começou a ficar atormentado e só quem acalmava Saul era a harpa tocada por Davi. Quando ele ouvia as canções que eram tocadas por Davi, ele chegava-se perto de Deus. É quanto muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, quando chega na igreja, quando está ouvindo uma canção evangélica, ele se aproxima de Deus e sente aquela vontade de retornar, mas ele não encontra forças, ele não encontra sustentabilidade para voltar àquelas promessas que Deus fizera a ele. O texto chega a dizer que Davi, ele se encontrava no campo e quando foi escolhido entre os seus irmãos, através do profeta Samuel, aí o profeta chega na casa de Jessé, o belenita, e quando um profeta chegava na casa de alguém, era motivo de comemoração, era motivo de festa, porque sabia que através do profeta na casa, Deus manifestava-se as suas vitórias, as bênçãos, e as pessoas saíam dali felizes e abençoados. E aí, Jessé, consciente que Deus sempre fazia uma escolha, apresentou todos os seus filhos ao profeta Samuel. O profeta Samuel, só em ver os filhos de Jessé, na visão humana, entenderia que Deus escolheria um daqueles, pela aparência, pela formosura, pela postura, pelo tamanho.
Só que Deus não escolhe ninguém pela beleza, pelo tamanho e nem pela formosura. Deus, quando faz um chamado, Ele carimba. Mesmo que todas as lutas venham, a promessa que Deus fez a você e fez a mim, ninguém vai poder tomar posse daquilo que Deus escolheu para você. Porque o que Deus escolheu para você é diferente para mim. O que Deus escolheu para mim é diferente para você. A Bíblia chega a dizer que Samuel, naquele momento, ficou até interessado que um dos filhos de Jessé fosse o escolhido. Deus falou no ouvido do profeta Samuel: Samuel, eu não escolho como você pensa. Todos os filhos passaram e todos aqueles Deus o rejeitaram. Deus não queria. Aí o profeta Samuel pergunta a Jessé e faz a ele uma pergunta: você tem outro filho em casa? Jessé diz: eu tenho um outro filho, sim. Ele não está aqui neste momento. Ele está no campo. Aí o profeta Samuel ouve a voz de Deus e manda-o chamar o filho. E quem é o filho? É aquele que fez a oração no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa convicção que você tem que ter, é essa convicção que nós temos que ter, porque quem Deus chamou, ninguém pode apagar o brilho. Por mais luzes que eles tenham, o brilho está em você. Você incomoda quando chega, você incomoda quando fala, você incomoda quando se apresenta, você incomoda com tudo, porque o brilho está em você. A palavra de Deus chega a dizer que mandaram chamar a Davi, que estava no campo, e o profeta Samuel continuou na mesa com os outros irmãos e com Jessé, o belenita, esperando aquele que Deus estava em busca. Às vezes nas nossas vidas acontecem muitas tempestades, às vezes nas nossas vidas nós perdemos algumas vitórias, não é a luta. Às vezes nas nossas vidas é interrompida uma bênção, porque muitas das vezes nós mesmos vacilamos e Deus sempre estará aberto e disposto a nos ajudar. E passaram-se um tempo, passaram-se um momento, quando de repente, olha quem chega. Chega Davi e diz: meu pai, eis-me aqui. O profeta Samuel naquele momento olhou e disse: esse é o teu filho? Ele disse: sim, esse é o Davi. E Deus brada no ouvido do profeta Samuel, disse: Samuel, é esse aí que eu quero que você unja, porque ele vai ser rei de Israel. Ó, quantas das vezes muitas pessoas julgam você pela aparência? Quantas das vezes muitas pessoas julgam você pelo que você tem? Quantas das vezes as pessoas não lhe dão o devido valor de quem você é? Só que Deus, Ele conhece você e a mim. Naquele momento Deus fala para o profeta Samuel dizendo o seguinte: esse aí você vai ungir. E o profeta Samuel levou consigo azeite, certo? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E levou o chifre, que simboliza fortaleza. A Bíblia chega a dizer naquele momento, naquela situação, que os irmãos começaram a ficar sem entender. Por quê? Davi era pequeno, não tinha aparência, era diferenciado diante deles e não poderia ser, dentro das qualidades visualizadas, um rei, porque na lei lá da época, os reis teriam que ter algumas exigências em tudo. Só que Davi foi escolhido por Deus. E quando você é escolhido por Deus, não adianta ninguém se levantar para querer destruir aquilo que Deus já preparou como vitória. A Bíblia chega naquele momento a dizer que Samuel
ouve a voz de Deus e chega para a família de Jessé e para os irmãos e diz: é esse que Deus quer ungir como rei de Israel. E aquele momento foi o melhor momento da vida de Davi, porque Davi não estava esperando ser ungido por Deus, porque as suas orações que Davi fazia a Deus eram só orações que realmente chamavam a atenção a Deus. A exemplo, o Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa daquele que pratica a iniquidade. O Salmo 40 está lá escrito dessa forma: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi, ele só tinha orações para que o nome de Deus fosse glorificado. Na visão de Davi, ele nunca imaginou que ele seria rei, ele nunca imaginou que ele iria lutar com o gigante, ele nunca imaginou que ele estaria em frente, certo? Guerreando com muitos soldados. O texto chega a dizer que naquele momento Samuel ouve a voz de Deus e Davi fica de joelho e é derramado óleo, que representa a presença do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, desce o homem e vem um homem agora levantado, exaltado para uma definição do futuro. O que eu quero dizer para você, as lutas, elas às vezes acontecem nas nossas vidas para que a gente possa ter forças, para a gente ter experiências e a gente possa vincular um futuro melhor. Que essa palavra ela possa ter um contexto. Amanhã eu trago o restante deste comentário para que eu e você possa estar conhecendo mais um pouco da vida de Davi. No mais, até às 22 horas eu volto com o programa Simões Filho em Ação, falando tudo da sua cidade. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz, muita felicidade, e amanhã a gente conclui a segunda etapa desse tema e dessa história bíblica a qual contei para vocês. Valeu? Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.